Então, antes de iniciar a aula, deixa eu começar então me identificando, para ficar registrado no vídeo. Eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Controle Digital. Bom, então, o que vocês estudaram até agora, não só em controle digital, mas em controle de uma forma geral, o método de projeto que nós usamos até agora é chamado de dentro para fora. Ou seja, nós temos uma planta, nós escolhemos um controlador que a gente acredita que vai atender as especificações, projeta esse controlador e depois verifica se ele realmente atende aí o sistema em malha fechada. Mais um colega. Ok, então vamos retornando à aula. Então, nosso método foi sempre dessa forma. Temos uma planta, escolhemos um controlador, projetamos ele e depois verificamos se o controlador está atendendo à especificação. Nós vamos ver um método de trabalho, um método de projeto que é um pouco diferente. Bom, nós começamos novamente tendo uma planta para ser controlada e nós vamos definir a função de transferência do sistema em malha fechada. Exatamente a resposta que nós queremos para o sistema. Tendo a planta e o sistema em malha fechada, nós vamos então chegar no controlador que atende exatamente o que nós queremos em malha fechada. Mais um colega. Não tem como automatizar isso aqui. Boa tarde aí para quem já acabou de chegar. Bom, então, como eu estava comentando, nós vamos ver um método de trabalho que nós vamos definir a função de transferência em malha fechada para então obter a função de transferência do controlador. Um pouco diferente do que nós fizemos até agora, certo? Onde a gente, a princípio, escolhe um controlador e depois, para depois ver se a gente conseguiu atingir a especificação em malha fechada. Bom, então, como eu falei, esse método é chamado de fora para dentro, certo? Então, esse método é chamado de fora para dentro, onde nós temos uma planta que tem seu numerador e denominador, sua função de transferência, certo? O mesmo para o controlador, tem um numerador e um denominador. Se eu quero, então, se eu tenho um controlador, tenho uma planta, a função de transferência em malha fechada, vocês já devem ter feito isso aí diversas vezes, né? Então, a função de transferência em malha fechada é igual a função do controlador vezes a planta sobre 1 mais o controlador vezes a planta, certo? Então, se eu tenho a função de transferência da planta e eu defino o que eu quero em malha fechada, eu posso retrabalhar essa equação de tal forma que eu isole a função de transferência do controlador. Então, mais um minuto. Opa, eu acho. Boa tarde para quem chegou agora. Então, nós já começamos a aula, certo? Quem perdeu um pouco do início da aula, ela está sendo gravada e vocês podem conferir aí na sequência, certo? Assim que eu processar o vídeo, eu disponibilizo ele no Moodle. Então, a ideia então eu conheço a função de transferência da planta, eu vou definir o que eu quero em malha fechada, exatamente a função de transferência que eu quero em malha fechada, e a partir da equação em malha fechada, eu vou obter então a equação do controlador. Então, para isso, primeiramente eu passo o denominador multiplicando a função em malha fechada, faço o produto, né, malha fechada vezes
controlador vezes a planta, então faço esse produto, essa função de transferência. Vou passar para o lado esquerdo GC, GP, vou passar para cá e vou passar o sistema em malha fechada para o outro lado. Certo? Então, passei esse termo para o lado esquerdo e passei a função de transferência em malha fechada para o lado direito. Vou colocar em evidência GC e GP, que eles aparecem tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. E agora eu vou passar então tudo que está multiplicando a função de transferência do controlador, vou passar dividindo para o outro lado. Certo? Então passei aqui o GP também dividindo e peguei esse negativo e multipliquei aqui embaixo para não ficar com um índice negativo aqui em cima, certo? Então, a partir da definição da minha função de transferência em malha fechada, eu isolei a função de transferência do controlador. O que eu preciso então para obter essa função de transferência do controlador? Eu preciso do modelo da planta e preciso definir o que eu quero como função de transferência em malha fechada. Certo? Bom, a desvantagem desse método é que ele depende da função de transferência da planta, certo? Então, eventualmente, quando eu tenho variações paramétricas na minha planta, ou porque eu não consegui levantar de forma bem exata os parâmetros da minha planta, ou porque numa produção em série vai ter variações paramétricas, imagina uma fábrica, por exemplo, de motores, né? Um motor não é exatamente igual ao outro, certo? Tem pequenas variações em seus parâmetros. Então, pode ser que eu projete o meu controlador para uma planta e aplique em uma outra que é um pouquinho diferente. Automaticamente, isso vai levar à perda de performance, que nós vamos ver. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, em resumo, nós estamos vendo aí uma nova forma aí de projeto, certo? Onde nós vamos, primeiro, precisamos conhecer a planta. Sem isso, a gente não consegue fazer nada. Segundo, nós vamos definir exatamente a resposta que nós queremos em malha fechada. Com essas duas informações, nós vamos obter, então, a função de transferência do nosso controle. Alguém podia confirmar para mim se o áudio e o vídeo estão corretos? Tá jóia, obrigado. Então vamos continuando. Bom, existem aí então 3 métodos que vão utilizar exatamente essa mesma técnica. A diferença entre eles será em como eu vou definir a função de transferência em malha fechada desejada, certo? Então, os métodos são princípio do tempo mínimo, controlador deadbeat e modelo de referência. Então, ambos vão utilizar essa mesma sequência. A diferença entre eles é como definir essa função em malha fechada. Então, uma vez que eu defini a função em malha fechada, conheço a planta, eu vou chegar num controlador. Bom, vamos começar então com o primeiro, né? O princípio do tempo mínimo. Então, nesse tipo de projeto, novamente eu preciso da função de transferência da minha planta. E para aplicar com esse princípio do tempo mínimo, os polos e zeros da planta têm que ser estáveis. Então, não dá para aplicar esse tempo mínimo numa planta que seja instável. Eu tenho que saber também qual é o tipo de referência que eu vou aplicar. Ou seja, a quantidade de integradores que eu vou ter na minha referência. Se a minha referência for uma entrada degrau,
P vai ser igual a 1. Se for uma rampa, P vai ser igual a 2. E por fim, se for uma parábola, P é igual a 3. Ou seja, o tipo de sistema que nós vamos estar aplicando aí como entrada de referência. Bom, e o A vai ser um polinômio com a raiz diferente de Z igual a 1. Ou seja, eu não posso ter nenhum polo, nenhum integrador aqui no numerador. Lembrem que polo igual a 1 é igual a integrador. Então, senão eu vou anular um dos polos que eu tenho aqui na referência. Bom, o que eu vou, então, como que eu vou definir aí meu sistema em malha fechada? Para que a resposta tenha o menor tempo possível, por isso é chamado de tempo mínimo, a função de transferência em malha fechada tem que ter todos os seus polos no infinito. Lembrem que simplesmente Z assim é um polo em zero. E polo em zero no plano Z é um polo com frequência infinita. Então, eu tenho que ter uma função de transferência em malha fechada que tem que ter a quantidade de polos em zero, no mínimo igual à quantidade de integradores que eu tenho na minha entrada de referência. Certo? Então, se a minha entrada for um integral, e esse P vai ser igual a 1 se a entrada for um integral, a quantidade de polos em zero que a minha função de transferência em malha fechada tem que ser igual a 1 ou maior que 1. Tem que ser igual ou maior que 1. Certo? Então, a quantidade aqui de polos que o meu sistema em malha fechada tem que ser, ele tem que ser maior ou igual ao número de integradores na minha referência. Tranquilo? Se isso aqui for uma rampa, esse Q tem que ser igual ou maior que 2. Se isso aqui for uma parábola, P igual a 3, então Q tem que ser maior ou igual a 3. Bom, nós precisamos ainda definir o numerador, esse polinômio Q. Bom, para definir esse numerador, ele sai da definição de erro em regime permanente, ou seja, do erro no infinito. Então, vocês devem lembrar lá do teorema do valor final, né? O erro para o valor final tem que ser igual a zero. Então, aplicando o teorema do valor final, aplicando aqui em cima da função erro, nós vamos chegar à conclusão que esse polinômio tem que ser z de p menos z menos 1 elevado a p. Bom, isso aqui é bem simples de resolver, certo? Então eu vou já mostrar uma tabela para vocês com esse p variando de 1 até 3. Então, se a minha referência for uma entrada degrau, a minha função em malha fechada vai ter o formato de 1 sobre z na q, onde q tem que ser maior ou igual a 1. Por simplicidade, eu vou utilizar sempre igual ao meu número p, certo? Não tem sentido eu colocar 2, que só vai me levar a uma função do controlador mais complexa. Se a minha referência for uma rampa, então o meu p é igual a 2, e eu aplicar naquela função q, nós vamos chegar que a minha função de transferência em malha fechada tem que ser 2z menos 1 sobre z na q, onde q agora tem que ser maior ou igual a 2. Por último, por uma entrada no formato de parábola, o meu p é igual a 3. Então, se eu aplicar naquela função de transferência, naquele numerador q de z, nós vamos chegar então que a minha função de transferência em malha fechada tem que ser 3z ao quadrado menos 2z mais 1 sobre z na q, onde q é maior ou igual a 3. Certo? Então, para esse método controlador tempo mínimo, nós já temos definido aí a função de transferência em malha fechada que dá a menor resposta possível.
E temos isso aí para entrada degrau, para entrada rampa e para entrada parábola. Então notem que para definir essa função em malha fechada, foi mais importante conhecer a entrada. Bom, vamos então ver um exemplo, certo? Para ver como que a gente aplica esse controlador tempo mínimo e como a gente obtém então o nosso controlador. Vamos supor então que eu tenho aqui uma planta, 0,2z mais 0,1, z ao quadrado menos 1,6z mais 0,65, certo? E eu estou definindo... Mais um colega. Boa tarde para quem chegou agora, certo? Nós já começamos nossa aula. Lembrando que a aula está sendo gravada e vocês vão poder, então, quem eventualmente perdeu o início da aula, assistir aí depois, certo? Então, vamos continuando aí a nossa apresentação. Bom, então eu conheço aqui a planta, que eu vou aplicar nesse problema do tempo mínimo. Eu quero desenvolver esse controlador para uma entrada degrau. Então eu sei aqui que se eu for obter a função de transferência em malha fechada desse tipo de controle, onde eu tenho o controle aplicado numa planta, a saída da planta é realimentada, compara com uma referência, tem o erro. Se eu for obter a função de transferência em malha fechada disso aqui, eu vou chegar que a função de transferência em malha fechada é a função do controlador vezes a planta sobre 1 mais o controlador vezes a planta, certo? Venho nessa equação e isolo a função de transferência do controlador. Então, se eu retrabalho essa função de tal forma que eu isole aqui o controlador, eu vou chegar que a função de transferência do controlador é 1 sobre a planta, ou seja, o inverso da planta, sistema em malha fechada sobre 1 menos a função de transferência em malha fechada. Então, eu conheço a planta e pelo método tempo mínimo, para uma entrada degrau, a função de transferência que dá a resposta mais rápida possível em malha fechada é 1 sobre z. Então, agora ficou fácil, certo? Eu conheço a planta, eu conheço o sistema que eu desejo em malha fechada, basta eu substituir nessa equação e eu vou chegar na função de transferência do controlador. Então, o inverso da planta, então o que era denominador passou a ser numerador, e o que era numerador passou a ser denominador. Sobre função de transferência em malha fechada que eu quero, 1 menos a função em malha fechada. Fazendo aí todos esses produtos aí e retrabalhando essas equações, eu chego então que a minha função de transferência do controlador é 5z ao quadrado menos 8z mais 3,25 sobre z ao quadrado menos 0,5z menos 0,5. Então, cheguei aí na função de transferência do controlador, que é uma função de segunda ordem nesse caso. Notem que quanto maior a ordem da planta, com certeza maior vai ser a ordem do controlador. Bom, se eu precisar então obter aqui a equação a diferenças, lembre então que eu tenho que multiplicar e dividir tanto o numerador quanto o denominador por z na menos 2. Assim eu transformo o meu polinômio do controlador somente com z em coeficientes negativos. Bom, vamos ver então como que fica a resposta desse sistema. Então, em azul, nós temos a resposta para o sistema em malha aberta, certo? Ou seja, simplesmente coloquei uma entrada degrau na entrada da planta, aconteceu que ela subiu aí de forma exponencial, né? E estabilizou num valor de 6 aí, né? Em malha fechada, para uma entrada degrau, aplica uma degrau nessa planta em um único step,
um único step, o meu sistema em malha fechada estabiliza. Ou seja, é o mais rápido possível, uma amostra de atraso. Bom, mas para fazer isso, para conseguir dar uma amostra de atraso e não oscilar e ser tão rápido assim, o meu controle, se eu olhar então a saída do controle, ou seja, o sinal que é aplicado na planta em malha fechada, ele tem um esforço computacional bem elevado, certo? Então eu saio aqui de 0, aplico um valor próximo de 5. Para ele não dar um sobressinal, eu tenho que depois aplicar menos 5 alguma coisa, depois 3, menos 1,5. Então notem que o esforço que o meu controlador está fazendo para conseguir fazer com que a saída da planta dê um degrau e fique estabilizado é bem grande, certo? Notem que em malha aberta, para minha planta dar essa resposta, basta eu colocar um degrau unitário na entrada da planta em malha fechada. Ela vai lá para 6, certo? Demora um pouco, né? Mas chega em 6. Aqui eu estou fazendo todo esse esforço, um valor bem maior que 1, para manter a minha planta como se a saída dela fosse um degrau, certo? Atrasado em uma amostra, que é o mais rápido possível que a gente pode fazer no sistema digital. Bom, como eu comentei para vocês, o problema de qualquer controle baseado no modelo da planta é que se eu faço o projeto do controle para uma dada planta, certo? Por exemplo, essa aqui que nós já vimos. Se eu pego então o controle que foi projetado para esta planta, mas vou aplicar numa outra que tem uma pequena variação paramétrica em um dos parâmetros. Então, notem que eu peguei aqui um número do denominador, em vez de ser 1,6, eu apliquei numa outra planta que é 1,65. Certo? Então, projetei para esta planta e apliquei numa outra. Notem que o controlador aplicado para a planta que ele foi projetado dá uma resposta que é um degrau com uma amostra de atraso. Agora, nessa planta aqui, com essa pequena variação paramétrica, eu tive um sobressinal. Então, notem aqui o erro que eu tive, né, quando eu tenho uma pequena variação paramétrica na planta. Então, esse que é o problema aí de controladores que são baseados no modelo da planta. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, qual foi a ideia? A ideia foi, eu conheço a função de transferência da planta, eu defino uma função de transferência que eu quero em malha fechada, e nesse caso, nesse primeiro caso, foi o controlador do tempo mínimo, que tem a resposta mais rápida possível, certo? Ou seja, o menor tempo possível de resposta. Para obter essa função de transferência em malha fechada, depende basicamente de... eu preciso conhecer, então, qual que é a referência. Para a entrada, degrau, rampa e parábola, eu já conheço qual que é a função de transferência em malha fechada que dá a resposta mais rápida. Com essas duas informações, eu consigo, então, chegar no controlador. De novo, qual que é o problema? O problema é que se eu tiver uma variação paramétrica na minha planta, meu controlador vai ter perda de performance. E isso praticamente sempre vai acontecer, certo? Vai ser muito difícil eu ter uma planta que não tem variação paramétrica. Ou porque eu não adquiri direito os parâmetros do controlador, instrumento de medição tem erro, certo? Ou porque numa produção série vai ter dispersão na minha produção. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Podemos seguir em frente? Então tá jóia.
Vamos ver então um segundo método aí, né? Que nós vimos que nós vamos ver hoje o tempo mínimo, o deadbeat e o modelo de referência. Então já vimos o tempo mínimo, vamos agora para o controlador deadbeat. Bom, então no controlador deadbeat, ele é um controlador muito rápido, mas não tão rápido como o tempo mínimo. Então, o meu sistema em malha fechada para esse controlador, ele também vai ter todos os seus polos em zero, em Z, ou seja, com frequência infinita, mas vai variar como nós definimos o numerador. E também o ganho que nós vamos aplicar aqui nessa função de transferência. Bom, então, agora o meu numerador, ele precisa ter os zeros da planta. Certo? E o meu expoente Q, ele vai ser o grau da planta. O ganho K, ele vai ter que ser ajustado para que a resposta ao degrau dessa função em malha fechada seja 1. Certo? Então, vamos ver como que nós fazemos isso aqui. Bom, então, basicamente, o Q e o Z na Q já estão definidos. Esse Q precisa ter todos os zeros da planta, e o Z, o valor de Q, ele que está elevado a Z, ele tem que ser o grau da planta. Certo? Então, essas duas coisas estão definidas. Nós vamos ver como que nós definimos essa constante Q. De novo, essa definição ela é obtida com o limite do erro sendo igual a zero. Ou seja, nós vamos aplicar o teorema do valor final em cima da função erro. Bom, se eu aplicar então em cima dessa função erro, e eu quero que ela seja igual a zero, e retrabalhar isso aqui, nós vamos chegar numa função que tem a seguinte forma. 1 menos a função em malha fechada, que eu ainda não conheço exatamente, sobre 1 menos z na menos 1 elevado a p, onde p depende da referência. Então, p se a minha entrada for degrau, p é igual a 1. Se a minha entrada for rampa, p é igual a 2. Ou seja, o número de integradores que eu tenho na minha referência. Que multiplica 1 menos 1 mais A1 na menos 1 mais A2 na menos 2, de tal forma que o grau desse lado da equação seja igual ao grau também do lado esquerdo da equação, certo? E a função em malha fechada deve ser igual a 1 menos malha fechada. Bom, é um pouquinho chato olhando isso aqui, né? Meio difícil de entender. Vamos aplicar num caso que vai ficar mais fácil, certo? Vou aplicar então o meu controlador deadbeat na mesma planta que eu já obtive, certo? E também para a mesma entrada de referência. Então notem que o número de zeros é igual a 1. Então eu tenho um único zero aqui na minha planta. O número de polos da planta é igual a 2 e o grau relativo dessa função, dessa planta, é igual a 1. Bom, o zero do meu numerador, se eu passo então o 0,2 dividindo 0,1, vai dar menos 0,5. Então, menos 0,5 é o zero aí da minha planta. Então, isso me dá um numerador que é z mais 0,5 sobre z ao quadrado, sendo multiplicado por k. Então, como eu falei, nesse método deadbeat, o k que está levando o z do numerador sai direto, parte do meu numerador também sai direto, eu só preciso agora definir o k.
Bom, para definir o K, então eu tenho que pegar a minha função em malha fechada. Então o que eu fiz aqui? Peguei, multipliquei e dividi por z na menos 2. Se eu multiplico e divido por z na menos 2, z na menos 2 vezes z na menos 2 dá 1. Z na menos 2 vezes z dá z na menos 1. Z na menos 2 vezes 0,5 dá z na menos 2. Então, a minha função de transferência foi obtida aqui. Vamos aplicar essa função de transferência em cima dessa definição. Então, vamos lá. Para obter o valor de K. Então, a minha função de transferência, 0 da planta, número de polos da planta. Minha planta tem um denominador de segunda ordem, tem somente um 0. Precisamos, então, agora ajustar o ganho K em malha fechada. Então, essa é a minha função, retrabalhando aí de tal forma que eu fico somente com z's em coeficientes negativos, eu obtenho a minha nova função em malha fechada. É a mesma função, eu só retrabalhei para ter coeficientes negativos em z. Vou aplicar, então, essa função nessa definição. Notem que eu vou ter o meu grau máximo aqui, chega em z na menos 2. Eu tive que truncar esse meu polinômio em z na menos 1, porque quando eu fizer os produtos aqui, eu vou ficar com o maior termo em z na menos 2. Então, retrabalhando, eu vou mostrar isso melhor no próximo slide. Nós vamos chegar à conclusão que o K tem que ser igual a 0,667 e que esse termo A1 vai ser igual a 0,3333. Eu não vou utilizar esse termo para nada, certo? O que eu queria mesmo é definir o K. Então, de forma mais detalhada, para a gente ver como que eu obtive o K e o A1, então, função de transferência em malha fechada é K, z na menos 1, mais 0,5, z na menos 2. Igual a esse termo aqui, certo? Então, vamos retrabalhar tudo isso. Multiplico o K por z na menos 1, multiplico o K por 0,5 z na menos 2. Então, tem o K aqui e aqui. Multiplico 1 menos z na menos 1 por 1 mais a z na menos 1. Então, quando eu faço essa distribuição, vou obter 1 mais a z na menos 1 menos z na menos 1 mais a z na menos 2, certo? Fiz esses dois produtos aqui. Bom, agora eu passo todos os termos para o lado esquerdo da minha equação e agrupo o que está multiplicando z na menos 2 e o que está multiplicando z na menos 1. Notem que o termo aqui que não tem z, ele é cortado. Ou seja, essa equação tem que ser igual a zero. Para essa equação ser igual a zero, tanto o que está multiplicando z na menos 2 quanto o que está multiplicando z na menos 1 também tem que ser zero. Então, eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas, K e A. Se eu resolver esse sistema, eu vou chegar que K tem que ser 0,667 e que A tem que ser 0,333. Então, dá um pouquinho de trabalho, principalmente se a minha função em malha fechada tiver uma ordem mais elevada, né? Mas a gente consegue obter esses termos aí. Se eu tivesse aqui também um z na menos 3, eu teria 3 equações e 3 incógnitas. E assim por diante. Bom, um outro modo, um pouco mais fácil de obter o valor desse K, um modo um pouco mais prático, é fazer o seguinte. Pego o K e substituo por 1, ou seja, removo o K. Pego essa função de transferência, onde eu conheço o numerador e o denominador, e aplico o degrau unitário.
e vejo em que valor essa função estabiliza. Vamos supor que eu aplico o degrau unitário e essa função estabiliza em 2. Bom, para ela estabilizar em 1, eu preciso pegar a minha saída e dividir por o valor que ela estabilizou. Ou seja, se com k igual a 1 a minha planta estabiliza em 2, com k igual a meio ela vai estabilizar em 1. Certo? Então, uma maneira empírica e bem fácil de obter esse k primeiro faço k igual a 1. Aplico o degrau nessa função. Vejo em qual valor ela estabiliza. O k tem que ser igual ao inverso do valor que ela estabilizou para quando eu aplicar um degrau unitário, a saída também seja unitária. Então, tem esse método aqui numérico, certo? Analítico para obter o k, mas também tem essa forma um pouco mais prática aí. Bom, vamos ver então como fica o nosso controlador. Então, de novo, eu tenho a planta, eu tenho a referência, eu sei como obter uma função em malha fechada, venho aqui nessa equação e isolo o controlador. Agora que eu conheço a planta e conheço o que eu quero em malha fechada, ficou fácil obter a função do controlador. Então, em malha fechada, para essa entrada degrau, eu obtive então meu controlador, que é 0,667, que multiplica z mais 5 sobre z ao quadrado. Bom, substituo o inverso da planta, então o que era denominador passou a ser numerador, o que era numerador passou a ser denominador. Aqui eu tenho então a função em malha fechada sobre 1 menos a função em malha fechada. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, fazer todos esses produtos, mas nós vamos ficar com uma função de transferência do meu controlador, que é uma função de segunda ordem, tanto no numerador quanto no denominador. Bom, vamos ao resultado então. Bom, como é a mesma planta, para o sistema em malha aberta, eu tenho a mesma resposta, certo? Então, coloco um degrau nessa planta em malha aberta, ela vai estabilizar no valor de 6 após aí 20 segundos. O meu controlador em malha fechada, aplicando o controlador deadbeat, ele vai precisar aí de 2 amostras para estabilizar em 1. Notem que a saída do controle, o valor que eu estou aplicando na planta em malha fechada, para que eu tenha essa resposta rápida, ele também trabalha bastante, certo? Ele vai aqui para 3 alguma coisa, depois ele vai para menos 2, depois ele estabiliza aí num valor baixo aí, certo? Mas, então, somente em 2 amostras ele estabiliza. Vamos ver o que acontece então com a variação paramétrica, certo? Então eu projetei o meu controlador para essa planta, só que vou aplicar numa outra planta que tem uma pequena variação. Quando eu faço isso, novamente, quando eu aplico para a planta para o qual ele foi projetada, em 2 amostras ele estabiliza. Se eu aplico em cima de uma planta que ele não foi projetado, notem que ele deu um sobressinal, ou seja, eu perdi performance no controlador com uma variação muito pequena, certo? Notem que essa variação aqui do parâmetro é um parâmetro bem pequeno. É a desvantagem que eu comentei de métodos de projeto de controlador baseado no modelo da planta. Bom, o último método que utiliza essa ideia é chamado de modelo de referência. Então, de novo, eu tenho aí uma planta que tem numerador e denominador. Eu vou definir uma função de transferência em malha fechada, que também tem numerador e denominador.
E que planta é essa? Qualquer uma, certo? Você ajusta essa planta desde que ela obedeça a seguinte regra. O grau relativo da minha planta em malha fechada, ela tem que ser maior ou igual do que o grau relativo da minha planta em malha aberta. Certo? Então, o grau relativo tem que ser maior ou igual. Obedecendo esse quesito aqui, e claro que os polos da minha função em malha fechada têm que ser estáveis, não tem sentido eu projetar um controlador para dar uma resposta instável em malha fechada. Obedecendo esses dois quesitos, eu posso escolher qualquer função de transferência que eu queira, certo? Em geral, nós vamos escolher uma função que responda igual a uma função de primeira ordem, com um tempo de resposta desejado. Então, de novo, obtenho aqui a função de transferência da planta em malha fechada. Eu ainda não conheço o controlador, mas conheço a planta. Venho nessa equação e isolo o controle. Então, o meu controle vai ser 1 sobre a função da planta. Função em malha fechada que eu desejo sobre 1 mais a função em malha fechada desejada. Basta eu definir, então, as funções em malha fechada, que eu vou conseguir calcular o controlador. De novo, vamos ver um modelo, um exemplo, né? E vamos pegar a mesma planta, certo? Que nós já trabalhamos nos 2 exemplos anteriores. Vamos pegar também a mesma referência, uma referência entrada degrau. Então, preciso definir a função transferência que eu desejo em malha fechada. Bom, notem que o grau relativo dessa planta é 1. Então, eu posso definir uma planta em malha fechada que seja de primeira ordem. Essa planta aqui, 0,5 sobre z menos 0,5, como que eu obtive ela? Obtive tentando. Eu fui chutando valores aqui no polo para dar um tempo de resposta que eu quero e depois eu ajustei o numerador para dar um ganho unitário. Então, eu realmente foi totalmente empírico que eu obtive essa função em malha fechada. Então, aplicando a função de malha fechada e a função da planta na minha equação para obter o controlador, então o inverso da planta sobre a função em malha fechada, 1 menos a função em malha fechada. Agora é só um pouquinho de trabalho aritmético, né? Para obter então a função do controlador, que novamente é de segunda ordem, tanto para o numerador quanto para o denominador. Vamos ver então como que fica a resposta dessa planta, certo? Em malha aberta é a mesma coisa. E em malha fechada, ele responde como se fosse um sistema de primeira ordem. Aqui, num tempo máximo de 5 segundos, já está estável, certo? Ou seja, é muito mais rápido não, é bem mais rápido, né? 4 vezes mais rápido do que a minha planta em malha aberta. Bom, o esforço aí, a saída do controle aplicado na planta, ele também teve bastante um esforço computacional grande, né? Mas os picos aí foram menores que os outros 2 controladores. No primeiro, se eu não me engano, ele chegava próximo de menos 5, no segundo, ali em torno de menos 3. Desculpa, 5 e 3. Aqui ele chegou em 2,5. Mas, de novo, ele aplica um valor positivo, um valor negativo, positivo, negativo, para forçar que ele tenha essa resposta aqui, certo? Bom, na variação paramétrica, ele continua tendo perda de performance, certo? Então, se eu pegar aqui, fiz o projeto para essa planta, se eu aplicar o meu controlador para a planta para o qual ele foi projetado, então notem que o meu sistema, ele em azul aqui, né, em algumas amostras, né, um tempo mais ou menos aí de 5 segundos, ele está estabilizando. Se eu pego agora o meu controlador e aplico em cima de uma planta para o qual ele não foi projetado, notem que eu tive novamente um sobressinal, mas ele acabou respondendo depois. Então, tive perda de performance no meu controlador por causa da variação paramétrica da planta.
Então, por último, uma comparação aí dos meus 3 projetos. Então, eu tenho aqui o projeto do tempo mínimo, que está em azul. Então, no tempo mínimo, em uma única amostra, eu tenho a minha planta, ela sai do zero e vai para a minha referência, que é um degrau unitário. Para o controlador do deadbeat, eu preciso de 2 amostras para chegar à minha referência. E para o meu modelo de referência, eu ajustei aqui uma saída desejada que se aproxima aí a uma função de se aproxima não, que é exatamente uma função de primeira ordem, no qual eu ajustei o tempo de resposta. Olhando aí a saída do controlador, o tempo mínimo, notem que ele coloca uma amplitude aqui para ter essa resposta bem elevada. O deadbeat também me dá um esforço computacional grande, se bem que ele estabiliza aqui mais rápido, né? E o tempo mínimo, mais uma vez, também tem uma resposta aí que é um pouco menos intensa, né, que os outros dois, mas mesmo assim tem bastante esforço computacional. Certo? Então, vimos aí a comparação desses 3 métodos. Os 3 métodos, eles utilizam a mesma abordagem. A diferença básica desses 3 métodos é como eu defino a função de malha fechada desejada. Tudo certo, pessoal? Áudio e vídeo está ok? Dúvidas? Sem dúvidas? Ok. Vamos avançar mais um pouquinho e eu vou mostrar um exemplo onde eu vou aplicar o controlador PI, o PID, e esses 2 métodos que nós aprendemos hoje num motor de corrente contínua. Mas antes de uma pergunta, a princípio não, eles não precisam que a planta seja estável em malha aberta, certo? A planta, obviamente, como eu falei, a planta em malha fechada tem que ser estável, né? Senão eu vou estar fazendo um controlador para deixar o sistema instável. Mas em malha aberta, não. Tranquilo? Bom, antes da gente avançar, queria lembrar a vocês, né, que a segunda etapa do projeto, do nosso trabalho aí de controle digital, a data de... Vamos até dar uma olhada aqui. A data de entrega é dia 27, que é a semana que vem. Acho que tem mais alguém querendo entrar. Ponto. Certo? E a terceira etapa é dia 10. Bom, a segunda etapa, a gente já conversou há 2 semanas atrás, pelo menos. A ideia é eu pegar a planta que vocês já escolheram, fazer um projeto de um controlador PI, ou PID, né, o controlador contínuo que vocês quiserem, pode ser avanço de fase, qualquer controlador. Faço o projeto para esse controlador e aplico o redesign que nós já estudamos. Certo? Ou seja, faço o projeto do controlador contínuo, pego esse controlador contínuo e discretizo. O que eu quero que vocês coloquem que tanto o controlador contínuo quanto o discretizado, que vocês apliquem na planta que vocês projetaram e também apliquem uma variação paramétrica, certo? Eu quero ver o quanto perde de performance o controlador com variação paramétrica. Certo, pessoal? Então, essa é a segunda etapa do trabalho que está descrito lá no Moodle, né? Tem o documento para vocês no Moodle. E que o prazo é semana que vem. Lembrar disso aí. A terceira etapa, cujo a data de entrega é dia 10 de agosto, eu quero que vocês desenvolvam um controlador, façam o projeto do controlador digital de um desses 3 métodos que nós vimos na aula de hoje. Certo? Então, vocês não precisa fazer para os 3, vocês precisam escolher um desses métodos. No Moodle,
tem os exemplos que eu utilizei para fazer o projeto do motor de corrente contínua. Então eu vou aproveitar aqui que nós estamos em compartilhamento, vou aqui no Moodle. Então, no nossa disciplina de controle digital, aba de controle digital. Nós estamos na última aula teórica, certo? Aqui, simulação. Tem o arquivo 20, que nós utilizamos, 2022, que nós utilizamos na aula. E aqui nós temos o programa do Simulink. Controlador contínuo, controlador discreto, controlador discreto também. Arquivo do Simulink. Aqui sim o motor. Então, tem vários arquivos .m que fazem o projeto. Tem o motor, tem o projeto por redesign, o projeto controlador em Z. Tem 3 etapas aqui para esse projeto controlador em Z, certo? E por último, o arquivo do Simulink para rodar os controladores. Então aqui um arquivo para o sistema em malha fechada com controle contínuo e para 2 variações do controlador discreto. Uma que utiliza a função de transferência e a outra que implementa a equação, as diferenças do controlador, certo? Então uma que utiliza a função de transferência em Z, a outra que utiliza a função de transferência. Então, vocês têm vários exemplos aí para estarem fazendo o projeto aí de controle digital, certo? Precisa entregar a segunda etapa junto com a parte 1? Não, a princípio não precisa, porque é uma sequência, né? Se quiser simplesmente aumentar o relatório e colocar tudo, pode. Fica até um pouco mais fácil para mim, certo? Mas não é necessário. Certo, Lucas? Então, em resumo, nas técnicas aí de redesign que nós vimos, projeto no plano W, ou mesmo no princípio do modelo interno, ou também todas as técnicas de controle que vocês viram em controle 1 e 2, elas partem do seguinte pressuposto. Eu defino um controlador, projeto esse controlador e depois vejo se ele atendeu a minha especificação em malha fechada. As técnicas que nós vimos hoje, tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência, nós fazemos o inverso. Nós definimos exatamente a função de transferência que nós queremos em malha fechada para obter o controlador que atenda essa função de transferência em malha fechada. Certo? Então, é uma ideia diferente do que nós trabalhamos até então, certo? A desvantagem é que esse método de projeto, ele depende da planta. Eu preciso conhecer o modelo da planta, e se eu aplicar numa planta um pouco diferente, eu vou ter perda de performance. Mas nós vamos ver que essa perda de performance também acontece para o PI ou para o PID. Certo? Não é somente para a minha planta, para esse controlador obtido a partir da planta. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós vamos aplicar, então, em cima de um motor de corrente contínua. E os parâmetros desse motor são os parâmetros do motor do laboratório de conversão de energia. Então, a tensão nominal é 40 volts, velocidade é 3.600, o ganho km aí 0,1. Então, as indutâncias e resistências da armadura, coeficiente de inércia e de atrito. Bom, então aqui eu tenho a função de transferência aí, do meu motor, substituindo os parâmetros. Vocês já devem ter visto essa definição aí de numerador e denominador, né? Então, substituindo os parâmetros do meu motor, aplicando o transfer function, numerador e denominador, e obtenho então essa função de transferência, 0,1, aí uma função de segunda ordem, né? Essa função de transferência tem 2 polos, um em praticamente menos 32 e o outro mais ou menos aí em menos 8. Então esse sistema tem um polo dominante, né?
Só por curiosidade, apliquei o Rootlocks em cima dessa função. Então notem que ela tem aqui um polo em menos 30 alguma coisa, o outro polo em menos 8. Então conforme aumenta o ganho, esses dois polos se juntam e eles saem aqui de forma assintótica, né? Para mais infinito e para menos infinito. Então isso é planta contínua, certo? Bom, então fazendo uma análise preliminar aí dessa planta, certo? Se eu aplicar um step de 200 unidades, então não foi um step unitário, essa função ela responde aí como se fosse primeira ordem, porque ela tem um polo dominante, certo? Então, em 5 constantes de tempo, constante tempo dessa função é 0,124, 5 constantes de tempo é 0,62 segundos. Então, em 5 constantes de tempo, a minha resposta atinge 99% do valor de regime. Mais ou menos aqui em 6 alguma coisa. Bom, se eu aplicar diagrama de Bode na minha função de transferência do meu motor, eu vou chegar aí que na região aí plana aí do meu diagrama de Bode, eu tenho uma magnitude de 200. A frequência de corte, que é quando isso aqui cai 3 dB, ou seja, 17 para 17 dB, a minha frequência de corte é 8 radianos por segundo. Isso equivale a uma frequência em hertz de 1,3, ou seja, eu devo discretizar a minha planta, fazer o projeto, por uma frequência de amostragem de 10 a 20 vezes, ou seja, de 13 a 26 Hz. Bom, isso se eu não quiser que o meu controle dê uma resposta mais rápida, certo? Se eu quiser que o meu controle dê uma resposta, melhore o tempo de resposta, fatalmente em malha fechada, essa frequência vai aumentar. Então vamos ver um projeto de um controlador PI. Então um controlador PI já é suficiente para esse motor, certo? Então escolhi uma constante proporcional de 0,35 e uma constante integral de 2. Então, aqui nós estamos obtendo então a função de transferência aí do meu PI. Numerador, denominador, aplico o transfer function, então obtive a função de transferência. Aplico esse meu controle, que é um controle contínuo, né, na minha motor, obtenho a função em malha fechada. Então está aqui a função em malha fechada, é um sistema de primeira ordem no numerador e grau 3 no denominador. Então, em malha fechada, o meu sistema tem um zero e tem 3 polos, sendo que um dos polos é complexo conjugado. Certo? Então, minha função de transferência aí em malha fechada. Então, comparando a resposta ao degrau da minha função em malha fechada e em malha aberta, então lembrem que em malha aberta ela respondia como se fosse um sistema de primeira ordem, estabilizava em 0,6 segundos. Em malha fechada, eu projetei o meu controlador para dar um tempo de resposta mais rápido. Então, note que ele dá um sobressinal, estabiliza aqui, eu diria que em 0,3 já dá para dizer que ele está estabilizado. Ou seja, a resposta aí pelo menos o dobro mais rápida. Se essa resposta em malha fechada é o dobro mais rápida, eu garanto para vocês que a frequência de amostragem que eu tenho que escolher tem que ser também o dobro do que eu defini para o sistema em malha aberta. Mas vamos ver aí o diagrama de Bode do meu sistema em malha fechada. Então, notem que em azul eu tenho o diagrama de Bode no meu sistema em malha aberta, em vermelho o diagrama de Bode do sistema em malha fechada. Então, note que a minha frequência de corte em malha fechada, ela está numa frequência mais alta. Então, aquela frequência que eu falei ali de 13 a 26 Hz, ela não é suficiente. Por quê? Porque o meu controlador ele tornou o sistema mais rápido, ou seja, ele jogou a frequência de corte para uma frequência mais elevada.
essa nova frequência de corte, ela está em 35 radianos, o que dá 5,6 Hz, ou seja, eu preciso de uma frequência de amostragem de 56 a 112 Hz. Para escolher um número redondo, eu escolhi 100 Hz para fazer esse projeto. Então, o primeiro método que eu vou aplicar aqui nesse motor é o redesign, ou seja, é a segunda parte do trabalho de vocês. Então, escolhi aqui um período de amostragem de 0,01 e vou discretizar o meu controlador por Euler. Certo? Então, aplicando Euler num controlador PI, eu vou chegar que o meu B0 é Kp mais Ki vezes Ts e o B1 é menos Kp. Então, está aqui, defino o numerador, defino o denominador, gero a função de transferência digital. Essa função, então, é 0,37 menos 0,35. Sobre Z-1. Então, função transferência do meu controlador discreto. Bom, eu também podia ter pegado aquela função de transferência do slide anterior, vou voltar no slide anterior, essa função de transferência, e aplicar o comando continue to discrete, certo? Tenho vários métodos que eu podia aplicar isso aqui. Eu optei aqui por fazer por Euler, certo? Mas podia ter utilizado o comando continue to discrete em cima do controlador contínuo, do PI. Bom, se eu aplicar então esse controlador, na verdade está aqui a segunda opção, certo? Se eu quisesse então, eu também poderia ter utilizado o continue to discrete em cima aí do meu controlador contínuo, eu estaria obtendo então essa função de transferência. Certo? Podem escolher qualquer método que vocês quiserem aí. Eu minto. Na verdade, aqui é a discretização da planta, eu me confundi. Mas eu podia também ter usado esse comando, continuous discrete, em cima da função de transferência do controlador contínuo, para estar, então, obtendo a função de transferência do controlador em Z. Bom, vamos obter aqui a função, então, em malha fechada, para ver se o meu controlador discreto está atendendo aí os requisitos, né? E, de novo, utilizei a frequência de amostragem de 100 Hz. Então, aqui eu tenho a minha planta em malha aberta, o meu controlador PI contínuo, em vermelho, né? E em laranja aqui o controle discretizado. Então, notem que o meu controle discretizado por Euler, ele teve uma certa perda de performance aqui, certo? Ele deu um pico um pouco maior, um afundamento um pouco maior, mas o tempo de estabilização é praticamente o mesmo. Bom, para comparação, eu apliquei uma variação paramétrica. Então, se lembrem que a resistência RA era 0,2 e eu apliquei uma variação paramétrica no RA para 0,1. Ou seja, uma variação de menos 50%. Eu também peguei o coeficiente de inércia e aumentei em 20%. Então, ele era 0,078, eu passei para ele para 0,0093. Então, diminuí a resistência em 50% e aumentei a inércia em 93%. Bom, quando eu fiz isso aqui, a minha função de transferência em malha aberta, que é esse azul, ele passou para esse roxo aqui, o lilás, né? Então, notem que a minha função de transferência do meu motor em malha aberta, ele já deu um subsinal em malha aberta. Ficou mais rápido, né? O meu controlador PI também perdeu performance, o meu PI contínuo, quando eu peguei o PI que eu projetei e apliquei nessa nova planta. Tanto o PI contínuo quanto o PI digital perderam performance. Então, o que eu tinha dito anteriormente é que controladores cujo projeto utiliza o modelo da planta têm esse problema,
O PI também tem, certo? Não é só os nossos controles lá digitais baseados no modelo da planta que tem esse problema. O PI também perde performance, porque eu fiz o projeto para uma planta. Quando eu apliquei numa outra, perdeu performance. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, notem que até esse slide é o projeto da parte 2, certo? Vai fazer o projeto, escolher, vocês já escolheram uma planta na parte 1, certo? Vocês têm que, então, fazer o projeto de um controlador analógico e discretizar esse controlador pelo método que vocês quiserem. Eu utilizei Euler no slide, mas vocês podem aplicar aquele comando continuous to discrete com o zero order hold, first order hold, match, tem vários métodos, Tusting, tem vários métodos que vocês podem aplicar no controle continuous to discrete para discretizar o controlador. Certo? Então, até aqui, nesse slide que eu estou aplicando sobre o controle do motor, é a segunda parte do trabalho. Tudo certo com áudio e vídeo, pessoal? Ok. Então, vamos continuar esse nosso exemplo do motor de corrente contínua para os projetos dos controles digitais que nós vimos na aula de hoje, que é o tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência. Então, aqui para o controlador aqui do tempo mínimo, bom, eu vou então, lembre que para o tempo mínimo, o mais importante para obter o controlador é a entrada de referência, certo? Então nós vamos aplicar uma referência que é uma entrada degrau. Para essa entrada degrau, o sistema em malha fechada que dá a resposta mais rápida possível para uma entrada degrau é 1 sobre Z. A gente já viu nos slides anteriores, certo? Então, para eu criar essa função de transferência 1 sobre Z, o denominador é 1, o denominador é 1 e 0, e aplico aqui o transfer function em cima do período de amostragem de 0 ou de 10 milissegundos, que corresponde a 100 Hz. Bom, eu tenho a minha função de transferência em malha fechada, então lembre que para obter a função do controlador, é 1 sobre a função da planta, que multiplica a função de malha fechada desejada sobre 1 menos a função de malha fechada desejada. Então, eu já conheço a minha planta discreta, eu acabei de definir o que eu quero em malha fechada, aplico aqui nessa equação, vai me dar o meu controlador, certo? Vai dar um controlador de segunda ordem, onde os coeficientes B0, B1 e B2 estão aqui, assim como os coeficientes do denominador A0, A1 e A2. Certo? Então, o meu numerador, meu denominador, função de transferência aí do controlador. Basta agora obter o sistema em malha fechada, certo? Para a gente testar aí e ver se ele funciona. Bom, vamos ver então como que fica a resposta desse controle aqui, certo? Controle de segunda ordem, numerador e denominador. Notem então que quando estou comparando de novo sistema em malha aberta, controlador PI e o meu controlador de tempo mínimo. Então notem que em um único step, o meu controlador tempo mínimo estabilizou o meu motor. Eu vou dizer para vocês, eu não plotei aqui, certo? Mas se eu fosse olhar a tensão que esse controlador está aplicando no meu motor, e lembrem que o meu motor, a tensão nominal dele é de 40 volts, eu devia ter colocado isso aqui nos slides, essa tensão que está sendo aplicada no motor, ela deve ser com certeza mais de 100 volts. Deve ser uma tensão lá nos 1000 volts, coisa assim, certo? Por quê? Se em malha aberta eu aplico um degrau de 40 volts,
O meu motor responde com essa forma. Para ele ir de 0 a 200 RPMs em um único step, ele tem que ter colocado uma tensão muito maior do que 40 volts. Bom, vamos ver o que acontece aí com a variação paramétrica. Vou aplicar a mesma variação paramétrica. Então, notem que em malha aberta o meu sistema desviou, certo? Obviamente, né? Não é mais a mesma planta, então ela dá um sobressinal. O meu controlador PI, quando eu apliquei em cima da primeira planta para a planta da variação paramétrica, notem que o PI deu um sobressinal muito maior. O meu controle de tempo mínimo, ele também deu diferença, certo? Quando eu apliquei o meu controlador na planta para a qual ele foi projetado, em um único step ele estabiliza. Em cima da planta com variação paramétrica, dá um sobressinal. Mas, na minha opinião, a perda de performance do meu controlador de tempo mínimo não foi tão grande quanto a do PI, certo? Notem que ele dá aqui um sobressinal, né, mas logo estabiliza. Bom, o próximo projeto é para o deadbeat. Então, lembrem que o controlador do deadbeat, ele tem que ser, então, um controlador cuja os zeros são os mesmos zeros da planta. Então, esse zero aqui de menos 0,875, ele é o zero da planta aqui, do numerador do meu motor. Então, se vocês pegarem aqui esse 0,09 alguma coisa, dividir por 0,11, vocês vão ver que vai dar exatamente esse numerador. Esse zero aqui do numerador. Bom, a minha planta é de segunda ordem. Então, o z do denominador tem que ser elevado ao quadrado. Bom, se vocês colocarem 1 aqui na frente e aplicar uma entrada de grau unitário, essa função de transferência ela estabiliza em 2. Mais ou menos 2, certo? Para ela estabilizar em 1, eu tenho que multiplicar por 0,5. Valor exato, 0,53. Então, aqui eu acabei usando o método empírico para definir esse valor, certo? Que é muito mais fácil. Bom, então, o numerador do meu controlador, o denominador de segunda ordem, 100, aplico aqui, então, meu denominador, para criar a função de transferência desejada em malha fechada. Aqui eu esqueci de colocar, mas tinha que ser multiplicado por 0,53. Uma vez que eu conheço a minha planta e conheço o que eu quero em malha fechada, basta eu jogar aqui nessa fórmula que me retorna os coeficientes do controlador. Então eu tenho o meu novo controlador, eu deixei aqui do lado o projeto do tempo mínimo, para vocês verem que os parâmetros são diferentes, certo? Vocês não chegam no mesmo controlador. Então, aqui vocês podem comparar o B0, B1 e B2 dos dois controladores e o A0, A1 e A2. Então, aqui é o do tempo mínimo, aqui é o do deadbeat. Bom, uma vez que eu tenho esse controlador, eu vou criar o controlador e vou obter a resposta em malha fechada. Vamos ver como ficaram os gráficos agora. Então, aqui vamos ver a resposta do controlador deadbeat. Então, meu sistema contínuo, meu controle PI, resposta em malha fechada do PI, e aqui o deadbeat. Então, o deadbeat, novamente, eu precisei de 2 amostras para levar esse sistema para a minha referência. E, de novo, vamos fazer a comparação com a variação paramétrica. Então, a mesma variação paramétrica. Notem aqui, de novo, meu sistema em malha aberta, a variação, o meu controlador aplicado à planta sem e com variação paramétrica, meu controle PI, e aqui o deadbeat. Deadbeat também deu um sobressinal, certo? Isso sempre vai ocorrer, certo? Se eu faço o projeto para uma planta e aplico em outra, se eu tenho variação paramétrica, o meu controlador vai perder performance. E vamos ao último projeto, que é um modelo de referência. Então,
como o grau relativo da nossa planta é 1, ou seja, numerador de primeira ordem, denominador de segunda ordem, então grau relativo igual a 1, eu posso escolher uma função de transferência em malha fechada que tenha grau unitário 1, ou seja, uma função de primeira ordem, certo? Então, eu escolhi esse polo, eu ajustei esse polo para dar uma resposta que eu queria, um tempo de resposta desejado. Eu ajustei isso aqui de forma empírica mesmo. E depois ajustei o numerador para que o erro em regime, para que não tenha erro em regime, né? Então, numerador, denominador, numerador 0,25, denominador 1 e menos 0,75. Criei a função de transferência que eu quero em malha fechada. Joguei na minha fórmula a função de transferência da planta que eu conheço e também a função em malha fechada que eu quero. Obtive aqui de novos parâmetros do meu controlador. Novamente, eu deixei aqui do lado os parâmetros do projeto do controle tempo mínimo, os parâmetros do projeto, na verdade, tempo mínimo, deadbeat e aqui o novo projeto modelo de referência. Então, notem de novo que os parâmetros são diferentes, certo? Cada método de projeto chegou num controle diferente. E vamos ver então como que ficou aí a resposta. Então aqui eu tenho, de novo, sistema em malha aberta, controle PI e o meu modelo de referência. Então notem que o meu modelo de referência, como eu escolhi uma planta em malha fechada que responde em primeira ordem, então notem que ele responde aqui muito parecido com o sistema em primeira ordem. Esse tempo de estabilização foi ajustado pelo polo, certo? Eu fui ajustando o valor do polo até dar o tempo de estabilização que eu queria. Opa! E vamos ver agora a variação paramétrica. Então aqui de novo, controle planta em malha fechada sem e com variação paramétrica, o PI sem e com variação paramétrica e o meu modelo de referência sem variação paramétrica e com variação paramétrica. Então com variação paramétrica esse azulzinho bem claro. Então, de novo, perda de performance, certo? Todo controlador, quando eu aplico uma variação paramétrica, a tendência é ele perder performance. Não importa se ele é baseado no modelo, que nem um modelo de referência, ou se ele é um PI, certo? Eu só vi a pergunta agora, então deixa eu ver a pergunta aqui do Lucas. Sim, bom, primeiro a resposta para o Lucas, tá? Bom, o que vai acontecer é que eles vão perder performance, certo? Eu vou querer ali, eu vou querer que meu controle ele dê uma certa resposta, mas como ele vai saturar a sua saída num dado valor, por exemplo, se eu estivesse aplicando esse controlador no meu motor de 40 volts, eu teria que ter na saída do controlador uma saturação. Um inversor de frequência, isso vai ser na prática, certo? Porque eu vou ter uma dada tensão de barramento do meu inversor, mais do que 100% de PWM, ou mais que a tensão de barramento, eu não consigo colocar. Então, isso é naturalmente um saturador. O que vai acontecer é que o controle vai perder performance. Mas se a gente ver o PI também vai perder performance. E o PI tem alguns problemas adicionais, tá? Que eu vou abordar na próxima aula. O que acontece quando a minha saída satura num controlador PI. E como resolver isso aí, certo? Nós vamos ver isso na próxima aula. Deixa eu ver. Se eu não consigo com esses controladores, se eu tenho essa perda de performance na partida do motor, quando eu tenho um degrau muito grande, realmente eles não vão atender. Mas eles vão atender quando o meu sistema já está estabilizado e eu tiver ali alguma perturbação, eles vão conseguir atuar rapidamente na perturbação para trazer o meu sistema para a estabilização,
certo? Então, eles podem ser inviáveis numa dada na partida, por exemplo, ou perder muito performance na partida. Nós vamos tentar explorar isso na próxima aula, certo? Na aula que vem, eu vou fazer uma aula que a maior parte vai ser utilizando simulação no MATLAB, e vamos ver o que acontece quando a gente coloca ou não saturação na saída do meu controle, certo? Nós vamos ver que num primeiro momento esses controladores vão colocar tensão lá para 1000 volts, coisa dessa ordem. Nós vamos colocar saturação de 40 e poucos volts e vamos ver o que acontece. Certo? Então, nós vamos ver isso aí na próxima aula. Deixa eu ver a pergunta do Davi. No Moodle tem um passo a passo para projetar um controlador de 8-bit? Tem o exemplo lá. Eu vou então compartilhar novamente e vamos dar uma olhadinha no Moodle. Então, vamos dar uma olhar aqui o Moodle, controle digital. Então, nós temos aqui a parte das aulas, certo? Vou baixando aqui, até chegar aqui, arquivo de simulação do MATLAB. Aqui tem todos os programas de simulação que eu utilizei nos slides, eles estão aqui, certo? Esses problemas do motor começam aqui no M1 motor de corrente contínua. Então, aqui tem os parâmetros do motor e do PI contínuo. Depois aqui tem o projeto por redesign, que é discretizar o controlador PI. E aqui tem os projetos do controle em Z. Certo? Então tem 3 arquivos aqui para fazer esses projetos. Então no primeiro obtém a função de transferência, tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência. Obtém função de transferência, tal. Então vocês precisam desses 3 arquivos. Então, seguindo esses arquivos e seguindo os slides, vocês vão conseguir projetar, certo? E por último, temos arquivos do Simulink para rodar esses controladores no Simulink, certo? Aula que vem, nós vamos rodar todos esses programas aqui, certo? Eu vou mostrar esses programas funcionando para vocês. Até amanhã, eu vou colocar essa aula de hoje, o link aqui nesse material complementar. Certo? Então, aula que vem nós vamos trabalhar um pouquinho mais e vai ser uma aula um pouquinho mais de simulação, certo? Mas para o final da aula eu ainda vou dar uma parte teórica, que são algumas não idealidades que nós temos aí quando formos aplicar controladores e como tentar resolver esses problemas de não linearidades. Certo, pessoal? Mais perguntas aí? Dúvidas? Tudo certo. Tá bom, pessoal. Então, aula que vem, novamente, vai ser uma aula síncrona, certo? Onde, como eu comentei para vocês, nós vamos abordar mais simulação. Não tendo aí mais nenhuma questão, eu estou então encerrando a nossa aula de hoje. A gente se vê aí então semana que vem. Joia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Até mais. Eu que agradeço.